muito curta. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar a você, que dia é hoje no calendário cristão? Queria saber se você ficou atento desde o início do culto. Quem sabe, não precisa falar, só levanta a mão, em casa, veja se você sabe. Todo mundo ouviu o pastor Juliano falar no início do culto. Para você que não ouviu ou não estava aqui, hoje é dia de Pentecostes. Pentecostes. Pentecostes foi a festa celebrada, que era celebrada todo ano, foi celebrada 50 dias, por isso a palavra penta, não é? 50 dias depois da Páscoa. Então nós estamos hoje 50 dias após a morte e a ressurreição de Jesus. Pentecostes é a data mais importante para a igreja. Podemos dizer que o Natal e a Páscoa são as datas importantes, magnas, as mais importantes para o cristianismo. Mas se você vai falar dentro do cristianismo da igreja, é Pentecostes. Porque Pentecostes é a inauguração da igreja. Alguém poderia dizer, mas escuta, pastor, antes de Pentecostes, que está lá escrito no livro de Atos, capítulo 2, então não tinha igreja? Lógico que tinha, mas ela era ainda muito embrionária, era um plano que estava sendo aberto, era uma cortina que estava sendo aberta na história daquilo que nós chamamos hoje história da igreja de Jesus. Porque antes do Pentecostes, a igreja estava restrita a um grupo de homens e mulheres muito pequeno, quando Jesus começou a pregar. Algumas mulheres, alguns homens, crianças vinham, eram acolhidas por Jesus, alguns não entendiam bem o que estava acontecendo ainda. A própria família de Jesus dizia, esse moço é um doido, é louco, não tem coisa com coisa dentro da sua mente, dos seus ensinos. E este grupo era um grupo ainda que estava se preparando como um laboratório, um treinamento para aquilo que ia acontecer depois do Pentecostes. Quando vem o dia de Pentecostes, a igreja deixa de ser circunscrita ou limitada à cidade de Jerusalém ou ao país, ao povo judeu, e agora vai alcançar as nações, os povos, as etnias. Todas as nações da terra, em poucos anos, na década de 70, isto é, 40 anos depois do Pentecostes, já tinha cruzado o canal, que nós chamamos de Canal da Mancha, indo já para as Ilhas Britânicas, naquele tempo, e indo para outros lugares, o norte da África, o extremo oriente, indo para a Europa, já para os países como Espanha e Portugal, receberam o Evangelho já nos primeiros anos, porque a igreja deixa de ser uma igreja restrita a um lugar pequenininho, para poucas pessoas, para ser uma multidão que vai conhecendo o Evangelho. Vieram então as cartas dos apóstolos, e essas cartas foram levadas, e aí elas foram copiadas, trechos foram copiados, foram se esparramando pelos povos, pelos grupos étnicos daquele tempo, e muito pouco tempo depois a igreja alcançava a própria capital do Império Romano. Uma coisa extraordinária foi o alcance da igreja. Mas por quê? Qual foi a razão disso acontecer? Só tem uma explicação: o poder sobrenatural de Deus revelado, trazido no dia de Pentecostes. O texto de Atos 2 descreve este momento em que aqueles homens e mulheres ficaram cheios do poder do Espírito Santo e começaram a falar, e as pessoas que estavam ali no dia daquela festa, que era uma festa que atraía pessoas de várias línguas para Jerusalém, essas pessoas começaram a escutar aquelas pregações e aqueles louvores na língua deles. Um milagre que aconteceu entre a boca daquele que estava falando e o ouvido daquele que estava ouvindo. E as maravilhas de Jesus foi sendo testemunhada. E naquele dia, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Foi um culto de um dia inteiro de pessoas sendo batizadas ali
nas beiradas, nas margens ali, nos arredores do templo de Jerusalém. Sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo uma palavra, se cumprindo uma palavra de Jesus, e você que gosta dos evangelhos, você vai lembrar daquela palavra que Jesus deu aos discípulos, quando ele falou: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Foi a primeira vez que surgiu a palavra igreja no evangelho. No livro de Mateus, no evangelho de Mateus. Jesus está dizendo: eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja, e isso vai ter o seu clímax e o início, de fato, no dia de Pentecostes, depois, 50 dias depois da sua morte e da sua ressurreição. Eu edificarei a minha igreja. Mas veja bem, quando os discípulos, que foi um grupo pequeno que ouviu essa frase, eles ouviram Jesus dizer: eu edificarei a minha igreja, eles não entenderam. Não entenderam. Eles não conseguiram perceber o que Jesus estava dizendo. Isso está relatado lá em Mateus capítulo 16. Por que eles não entenderam? Primeiro porque aquele conceito de igreja, a palavra igreja, significa aqueles que foram chamados para fora, não era claro para eles, porque em vários lugares se usava essa palavra. O que Jesus está querendo dizer com isso? E outra coisa é que edificar um lugar de culto a Deus era coisa de construtor, de pedreiro, de mestre de pedras. Porque havia um lugar de culto a Deus para o judeu, na cabeça do judeu, que era o templo. E o templo era construído com pedras. Então, quando ele diz: eu edificarei, eu construirei a minha igreja, automaticamente eles foram nas suas mentes. Mas Jesus, a igreja, que é esse lugar daqueles que querem adorar a Deus, já existe. Esse templo está aqui em Jerusalém. E quem quiser adorar a Deus deve ir para esse templo. Já está edificado. Assim como hoje, a gente também às vezes não entende bem a palavra, o conceito da igreja. Por exemplo, lá na sua casa hoje você falou: escuta, nós vamos para a igreja, precisamos tomar banho. Quem falou isso em casa? Todo mundo. Ou você fala: olha, eu passei em frente à igreja hoje. Não é assim que a gente se dirige e fala a respeito do prédio. Não está errado em fazer isso, mas isto é tocar na superfície do significado, quando a gente se refere ao prédio. Quando usa essa palavra igreja para o prédio. Vamos à igreja. Passei em frente à igreja. Vamos construir uma igreja. Porque nós estamos, às vezes, perdendo, e já perdemos, o conceito que Jesus estava dando. E hoje eu quero pedir que você traga de volta e lembre-se desse conceito. O que é a igreja de Jesus? O que é esta igreja que foi tomada pelo Espírito Santo em Atos, capítulo 2, e a partir desse dia do Pentecostes se multiplicou e se espalhou e continua se espalhando por todos os lugares, todos os povos, todas as línguas. O que é a igreja? A igreja eu vou dar uma definição muito simples para nós todos aqui. A igreja é o ajuntamento de pessoas que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, cujo propósito é adorá-lo. Você pode repetir essa frase comigo? Eu vou falando e você repete. A igreja é o ajuntamento de pessoas que reconhecem Jesus como Salvador e Senhor, cujo propósito é adorá-lo. E nisso se encaixam, debaixo desta frase, estão debaixo tantas coisas, como ser um discípulo de Jesus, como viver uma vida que honra Jesus, como se juntar numa comunidade como nós estamos fazendo aqui. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo: eu vou construir um edifício feito de gente, um edifício feito de pessoas. E esse edifício
tem um alicerce, uma base apenas, que é a pessoa de Jesus. Amém, irmãos? Este é o edifício cujo alicerce é único, é Jesus, é a pessoa de Jesus, é nele que nós estamos firmados, é entender quem é Jesus. Por isso Jesus perguntou aos discípulos, quando ele disse essa frase, o que as pessoas dizem que eu sou? Jesus estava querendo saber. E um deles disse, Jesus, que foi Pedro, Jesus, o Senhor é o Cristo, isto é, o enviado do Pai, o Filho do Deus vivo. Pedro está dando numa frase aquele que seria, de fato, a frase do alicerce. Quem é Jesus? E Jesus disse, é sobre isso que você falou, Pedro, é exatamente onde a igreja vai ser edificada. Esta igreja tem um fundamento, mas esta igreja é composta de paredes. Mas eu não estou falando de parede física, eu estou falando de pessoas. A bênção desta igreja, irmãos, é que ela agrega, ela se reúne, ela traz para si qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer maneira, com qualquer história, para fazer parte das paredes dessa edificação espiritual. Que coisa maravilhosa! Eu tive a oportunidade de me reunir com pessoas que são parte dessa parede da Igreja de Jesus, embaixo de uma árvore na África. Eu tive a oportunidade de reunir com pessoas que são parte dessa parede que se chama igreja, numa tenda no deserto do Saara. Tive a oportunidade de me reunir com pessoas que fazem parte desta igreja, como nós fazemos, onde o entrar para essa reunião era somente através de uma senha, devido à perseguição e o perigo de serem denunciados. Só podia entrar ali quem era, de fato, membro daquela comunidade, de 5 a 12 pessoas. Mas tive a oportunidade de me reunir com milhares e milhares de pessoas, e a alegria de me reunir com vocês, conosco aqui, a nossa igreja, todo domingo, esta é a parede de Jesus, nós somos parte deste povo que adora Jesus, amém? Que bênção, que bênção. E olha, nós temos algumas pessoas nos visitando hoje. Eu posso entender se você me disser, e eu sei que você deve entender também, se alguém disser a você, em algum momento do seu dia, da sua semana, olha, eu fui muito escandalizado pelo testemunho daquela pessoa da igreja. Talvez aqui no nosso meio nós tenhamos esse caso. E eu sou capaz de entender o seu problema, a sua dificuldade, em querer fazer parte dessa parede espiritual cujo alicerce é Jesus, porque você viu ou tem visto pessoas que, ao invés de estarem firmes no alicerce e ajudarem a construir, estão agindo para prejudicar. Eu sou capaz de entender você. Mas eu quero hoje desafiar você que está neste caso, talvez você que me ouve em sua casa, eu quero desafiar você a olhar para baixo, para o alicerce e para aquelas pessoas que já passaram pela igreja e deram prova, deram evidência de um testemunho genuíno com relação a Jesus. Porque se eu olhar para baixo, como parte dessa parede, eu vou ver pessoas, homens, mulheres, jovens, que deram a vida, que morreram presos e estão morrendo hoje em alguns lugares do mundo, porque professam o senhorio de Jesus. E se eu olhar mais para baixo ainda dessa parede, eu vou chegar ao próprio Jesus e vou dizer, é por isso que eu estou aqui, é por causa dele que eu estou aqui. Não estou aqui por causa da minha família, por causa do meu histórico, não estou aqui por causa da minha célula, não estou aqui porque eu gosto das pessoas, porque o ambiente é bom, porque eu quero educar os meus filhos, não é por isso, apesar de serem coisas muito boas, eu estou aqui por causa de Jesus. Ele é o meu alicerce, amém? Ele é o meu alicerce. Mas essa igreja, que tem um alicerce em Jesus, que tem a parede em todos aqueles que se juntam a Cristo, não tem teto.
Pense num prédio sem teto. E eu termino dizendo que a igreja não tem teto, e o que eu quero dizer com isso é que a igreja, conforme ela vai sendo edificada, ela vai sendo construída, ela vai subindo como um memorial de louvor a Jesus, mas não tem limite, glória a Deus por isso. Por isso não feche os seus olhos, e a Mônica nos alertou disso aqui agora há pouco. Nunca feche os seus olhos, as suas orações, sua intercessão, a sua insistência, a sua paciência para aquelas pessoas que talvez do seu ponto de vista e do meu sejam difíceis de se chegarem a confessar Jesus, se chegarem a Cristo. Quem são essas pessoas hoje na sua vida? Pode ser a pessoa com quem você dorme, seu cônjuge, ou que dorme ao lado do seu quarto, seus filhos, seus pais. Pessoas, e você pensa nelas e diz, parece que nunca vão se converter a Jesus. Ouça o testemunho e o alerta que a Mônica nos deu. Ouça o testemunho daqueles que estão se convertendo, e aqui mesmo no nosso meio, que em algum tempo passado eram improváveis, porque essa igreja não tem teto, não tem limite para ela. Que não seja a minha fé, a sua fé pequena, que vai limitar a ação de Deus na igreja, porque nesta igreja que não tem teto, cai a bênção de Deus e sobe o louvor da igreja em adoração a Jesus. Amém? Essa é a igreja. E que Deus assim nos leve a viver esse tipo de fé e de expectativa no que está por acontecer pelo Espírito Santo. Amém? Nós vamos celebrar a ceia agora.